Meus queridos, acolho a todos que aqui na igreja estão, também os irmãos que nos acompanham em suas redes sociais, nas redes sociais da paróquia. Nós estamos no terceiro domingo do tempo da Páscoa. Por 7 semanas nós vamos viver esse tempo litúrgico, onde o ressuscitado se mostra e onde o ressuscitado mostra o novo povo instituído no mistério da paixão, que é a igreja nascente. E hoje nós ouvimos o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, o versículo 35 em diante. Mas para entender esse trecho de hoje, nós temos que voltar no comecinho do capítulo 24 de Lucas. É o relato dos 2 discípulos de Emaús. Acredito que muita gente deva conhecer e se lembrar deste relato bíblico. Depois do evento da crucifixão, que para muitos foi uma tragédia, os 2 discípulos, 2 fulanos, eles voltaram para casa desanimados, né? Não sei se alguém lembra o nome deles. O primeiro se chamava Cleofas e o segundo, você, né? O João não dá o nome a eles, né? Aliás, Lucas, perdão, não dá o nome a eles. Por quê? Para que nós nos coloquemos no lugar deles, né? Eles voltaram para casa e aí Jesus os alcança ressuscitado já, e começa a perguntar: onde vocês estão indo? Por que vocês estão tristes, né? E eles falam: você não está sabendo? De Jesus de Nazaré, fez tantos milagres, nós começamos a segui-lo, né? Porque pensávamos que ele ia libertar Israel. Ele fez tanta coisa portentosa, prodigiosa, mas os nossos chefes o crucificaram e ele morreu, e acabou tudo, né? De tantos milagres, agora nós chegamos a um fracasso. Era tudo simplesmente uma coisa inconsistente, acabou. E Jesus vai mostrando, vai contando as escrituras e eles não percebem. Minha gente, pode acontecer também conosco essa mesma experiência de Deus mostrar tantos sinais em nossa vida da sua presença e a gente não estar percebendo. Por quê? Porque nós estamos com a cabeça baixa, prostrados diante de dificuldades que nos surgem. E as dificuldades da vida, elas podem nos levar para Deus, mas elas podem também nos impedir de nós enxergarmos a presença de Deus. Tudo depende de nós. Por isso que a palavra de Deus sempre está dizendo: diante da tristeza, diante do sentimento de angústia, né, esse sentimento que eles traziam de derrota, não se distanciem de Deus, ergam a cabeça, senão vocês não vão ver a ação de Deus. Ele está do seu lado. Depois eles vão perceber Jesus ao partir do pão, né? Aí eles, percebendo que é Jesus ressuscitado, eles ficam alegres e eles voltam para Jerusalém, eles voltam para a igreja de onde eles não deveriam ter saído. E aí entra o evangelho de hoje. Os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Esse versículo é muito bonito, porque aqui Lucas está mostrando que esses discípulos, eles testemunharam o ressuscitado. E a pergunta para nós: será que na nossa vida, no nosso falar, no nosso jeito de ser, nós temos demonstrado, testemunhado a obra que Deus fez em nossas vidas? Sabe por quê, minha gente? Porque às vezes nós reclamamos muito, murmuramos muito, trazemos na nossa face uma expressão talvez de pavor, de angústia diante dos problemas da vida, e nós não mostramos tantas vezes que Deus nos beneficiou e nos honrou no caminho, na nossa vida. Muitas vezes testemunhamos o mal, né, a fragilidade, quando Deus tantas vezes mostrou a sua presença, né? Eu sempre falo, né? Tem gente que para reclamar é muito fácil, mas Deus concede uma bênção,
a pessoa guarda para ela. Por que você não anuncia o que é bom, que Deus te deu de que é bom, tanto quanto você anuncia as suas carências, os desafios da sua vida? Né? E eles estavam contando para os outros discípulos, quando Jesus apareceu de novo. E é muito curioso que eles ficam assustados e com medo. Mas acabaram, né? Esse relato se deu de tarde, eles voltando para Emaús. Aí eles voltaram para Jerusalém, de noite Jesus apareceu de novo e eles ficaram assustados e com medo. Passaram algumas horas, né? E a gente refletindo, a gente vai perceber que a gente faz a mesma coisa, né? Quem aqui na sua vida, nas suas experiências passadas, já não passou tantas dificuldades e já não viu a ação de Deus, Deus nos amparar, nos levantar, nos sustentar? Por que quando acontecem novas situações difíceis, a gente não lembra do que a gente viveu, a experiência que a gente já teve com Deus, e a gente não se mantém em pé? A mesma coisa. Viram o ressuscitado, agora estão com medo. Jesus fala: paz esteja convosco. Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Preocupação e dúvidas são realidades que às vezes nos acometem, né? Se a gente pegar bem e perguntar aqui, você leva no seu coração a certeza de que Deus está com você? E aí a gente vai dizer: sim. Então por que o medo? Não combina, não encaixa. Então por que como que diz o texto assim, o pavor, o estar assustado? Ou você confia no poder do ressuscitado, ou você não confia, né? Eu sempre digo, né, que a gente vai ver quem de fato com a vida professa a fé no poder de Deus e na ressurreição, quando a gente está em velório. A gente está em velório, a gente vê quem de fato conhece a palavra de Deus e conhece o poder de Deus. Não sei se vocês já foram em velório, né? Tem gente que se escabela lá, né? Ai, me leva junto, não sei o quê, não sei o quê. Aí cai lá na cova, tira daqui! Espera um pouquinho, ali é o fim daquele ente querido, daquele defunto? Ai, padre, mas não tem mais. Ou crê ou não crê. Não tem mais. Ou eu creio que ali é uma simples passagem e que logo nos encontraremos, ou não. Não tem meio termo. E é o testemunho que mostra o que de fato nós trazemos no nosso coração de fé. Não adianta eu dizer uma coisa e minha ação se contrapor ao que eu digo. E aí Jesus está falando assim: vede minhas mãos, sou eu mesmo. Vede os meus pés, eu trago as marcas da crucifixão. Embora eu já não sinta mais dor, porque eu venci a morte. Sou eu, vede minhas mãos e meus pés. Eles viram um ser humano que estava perfurado nos dois braços, nos dois pés. Tinha um furo que transpassava ao lado. E ainda assim, diz o texto, eles ainda não podiam acreditar. Sabe quando Deus dá sinais concretos de algumas coisas? Sobretudo quando Deus quer que a gente se converta, né? E a gente fica teimando. O que mais você quer, se Deus está falando? Mas Jesus, Ele é persistente. Vocês ainda não estão acreditando? Né? Igual Ele falou para Tomé semana passada, lembram? Tudo aconteceu no mesmo dia. Tomé, coloca o dedo aqui, não seja incrédulo, mas fiel. Tudo aconteceu no mesmo dia, né? Jesus fala assim: vocês têm alguma coisa para eu comer? Aí eles servem um peixe. No fundo, Jesus está mostrando o quê? Olha, eu sou ressuscitado, corpo e alma, carne e osso, transfigurado. Ora, um fantasma, né, não pode comer peixe. Agora vocês creem que sou eu?
aqui é uma coisa muito importante para a nossa vida de fé, que é a ressurreição dos corpos no final dos tempos, né? Aliás, se vocês prestaram bem atenção na oração da coleta, nós rezamos assim: Senhor, que hoje nos alegrais por sermos batizados, ou seja, filhos vossos. Ajudai-nos a exultar e a manter a esperança na ressurreição final. Ou seja, espere em Deus, porque tudo vai acabar bem, né? No fundo, Jesus está mostrando aqui: tentaram me matar, mas o que é de Deus ninguém mata, ninguém destrói. Aliás, a primeira leitura de hoje, se vocês prestarem atenção, está falando de São Pedro, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 13 em diante. Tem que ler do comecinho para poder entender. Pedro e João, depois de Pentecostes, evidente, eles estavam indo para o templo de Jerusalém. Ao entrar na entrada do templo, tinha um mendigo pedindo esmola. Este mendigo era coxo, né? As pessoas pegavam ele na casa dele de manhãzinha, levavam lá na porta do templo, ele ficava o dia inteiro pedindo esmola. No final da tarde as pessoas levavam ele para casa, e era essa a vida dele. E ele pede esmola para Pedro, né? E Pedro diz assim: olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus ressuscitado, levanta-te e anda. Quando ele faz assim, Pedro dá as mãos para levantá-lo. Olha que bonito, minha gente, a representação da igreja que nos toma pelas mãos nos momentos difíceis da vida. Se apegue mais a Deus. Deixa que a igreja te tome pelas mãos e te levante nos momentos em que você estiver lá para baixo. E Pedro faz essa experiência. E as pessoas que estão ao lado, os judeus, eram os mesmos que na sexta-feira santa, gritaram diante de Pilatos: crucifica-o. E agora eles estão vendo, e Pedro vai dizer, depois nós vamos acompanhar em outro texto, eles vão tentar coroar Pedro, né? Porque pensaram que Pedro era, e Pedro vai dizer assim: vocês estão achando que eu fiz isso por minha conta própria? Não, quem fez isso foi Jesus ressuscitado. Ele está vivo. Ele é capaz de, por meio das mãos da igreja, nos levantar. É Ele quem faz. E aí Pedro solta essas palavras tão marcantes: este que curou este homem que vocês estão vendo, né? Vós rejeitastes o santo, o justo, pedistes a libertação de um assassino, vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Porque ninguém, mais uma vez, olha, ninguém mata o que é de Deus. Nossa, os judeus que estavam lá começaram a ficar com o coração apertado. Eles viram o milagre do homem, do coxo que se curou, e Pedro estava dizendo que foi esse que eles mataram, quem fez o milagre, porque ele está vivo. E eles começaram a ficar com o coração apertado, porque eles mataram de verdade o autor da vida. E Pedro está dizendo assim: olha, eu sei que vocês agiram por ignorância. Arrependei-vos e convertei-vos. Olha que bonito o retrato de Deus, que nas situações dos nossos erros difíceis da vida nos ampara, nos recolhe, nos levanta, né? Por isso que na segunda leitura de hoje nós vamos ver, falando mais uma vez disso, São João vai dizer para a sua comunidade: meus filhinhos, tudo que está escrito para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um defensor junto do Pai, Jesus Cristo. Ele é a vítima de expiação por todos os pecados. Bonito isso. No Evangelho, Jesus ele continua, e Jesus vai continuar falando, né? Meus queridos,
Eu já vos falei tanto disso quando eu estava com vocês, quando eu estava convosco, eu falei tudo isso, né? Era para o Filho do Homem sofrer tudo isso que ele sofreu, está escrito. E aí Jesus diz, né? Está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui, se a gente interpretar bem, é a Bíblia judaica, né? A Bíblia judaica se chama Tanakh, né? E ela é constituída de maneira geral em 3 grandes partes: a Torá, que nós chamamos de Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia nossa, é a Torá judaica. Depois o Nebeim. Nebeim é o livro dos profetas, os profetas do Antigo Testamento. E depois o Ketubim, que são os textos sapienciais, né? Os salmos, chamados escritos. Esses 3 grupos de textos formam a Tanakh. Jesus fala, lei de Moisés, Torá, profetas, Nebeim, e os salmos, Ketubim. Ou seja, está escrito em todo livro, em todos os textos está escrito sobre mim, que era para acontecer isso, e vocês não entenderam nada. E o texto vai dizer que Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Minha gente, tem coisa na nossa vida que nós não entendemos, sobretudo o mistério dos nossos sofrimentos. Mas a gente tem que pedir para Deus o dom de discernimento. Senhor, me aponte caminhos, me ajude, me ajude. Por isso que nós cantamos esse Salmo 4, né? Fazei, Senhor, brilhar em nós o esplendor de vossa face, iluminai-nos, esclarecei-nos. E minha gente, a nossa vida é esclarecida sobremaneira quando nós estamos na missa. Primeiro Deus nos fala, né? E só não escuta quem não quer, quem está com o pensamento, o coração em tantos outros lugares. Mas Deus nos fala por meio das Escrituras, como dizem esses discípulos de Emaús, o coração arde, que Deus nos fala, é para mim. E depois Ele se mostra, do mesmo jeito que Ele se mostrou para os apóstolos, para os demais discípulos. Vede minhas mãos, meus pés, sou eu. Nós temos a mesma oportunidade, meus queridos, em todo domingo, em toda Eucaristia, de ver o Senhor. E eu digo além disso, nós somos privilegiados, porque além de vê-lo, nós podemos tocá-lo, e mais do que isso, nós podemos comungá-lo, né? Esse Deus que se apresenta de maneira sacramental, ou seja, por meio de um sinal, Ele se torna na nossa corporeidade parte de nossas células, Ele se torna um junto de nós. Eu digo que nós católicos somos privilegiados. Se você perguntar para um protestante, você já tocou a Deus? Ele vai dizer, sim, eu já senti a Deus, mas ele vai expressar palavras que vão se referir a experiências abstratas. Nós católicos não somos uma religião da abstração. Nós somos a religião dos sacramentos. Nós tocamos o Cristo que se torna presente por meio de um pão e de um vinho. Essa grande diferença, e eu sempre digo, eu não sei como que um católico de verdade depois se converte à religião protestante. Ele toca o ressuscitado, não é mais pão e vinho, mas Padre, eu enxergo pão e vinho. Você enxerga, os seus sentidos te traem, é o próprio Jesus ressuscitado, que está à direita do Pai e também se faz presente no altar, faça comunhão perfeita com Ele. É um momento sublime, o que nós celebramos. Não dá para entender quem abandona a fé, é porque talvez nunca fez experiência com o ressuscitado a nos tocar. E também não dá para entender quem perde missa, é porque não sente falta desse abraço. Cada missa o ressuscitado nos mostra suas mãos e nos abraça. Isso é fantástico. Faça essa experiência quando estiver na procissão da comunhão, que não é fila da comunhão, minha gente, é procissão. Você
Já vai entregando uma vez mais o seu coração, a sua vida, para que Jesus possa te abraçar por meio do sacramento. Entregue suas dores, suas angústias, seus medos para este Jesus que mostra as mãos e te abraça. Façamos essa experiência de maneira profunda. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Coloquemos essa palavra de hoje no nosso coração.